Pensei bastante em como ajudar você inscrito do canal e que é contribuinte, que vai fazer a sua declaração de imposto de renda, e achei a forma perfeita. Eu vou te dizer quais são os 10 erros mais comuns que se comete ao declarar imposto de renda, tá bom? E fica até o final que o 10º item, certo? O 10º erro é um erro que inclusive já teve cliente meu, que antes de ser meu cliente, tiveram prejuízos orbitantes aí, né, inimagináveis. Eu vou até contar sobre isso quando chegar no momento certo do vídeo, tá bom? Então fica até o final que tem muita coisa bacana. Além desse erro, tem outros aí que possivelmente você possa cometer, e para que isso não aconteça, assista o vídeo até o fim. Antes de continuar, eu peço para você se inscrever no canal se você não é inscrito. Muita gente assiste os vídeos e eu vejo que gostam do conteúdo, mas é uma quantidade de pessoas imensa que assistem os vídeos e não se inscrevem. Então, eu acredito que às vezes é por falta de só aquele momento de você ir lá e clicar no inscreva-se. Então, não esquece de se inscrever, que assim a gente não vai perder esse contato nunca, tá bom? Beleza? Então, eu posso contar com você. Vai lá, se inscreve e clica no sininho, tá bom? Então, vamos pro conteúdo. Pessoal, vou passar aqui uma lista dos 10 maiores erros que as pessoas cometem e que caem em malha fina, certo? Alguns erros caem mais, outros caem menos, mas todos são erros que o ideal é que você não cometa, tá bom? Então vamos começar, vou começar pelo o mais simples e que acontece bastante, que é o erro número 1, que é erro de digitação. Pode parecer bobagem para você, mas não é. Então, erro de digitação faz com que muitas pessoas caiam na malha fina. Por quê? Imagine que você vai declarar seu imposto de renda e lá nos seus rendimentos você esquece de colocar um zero. O que é que vai acontecer? Vai ficar diferente do valor que está lá na Receita Federal. Ou você digita um zero a mais, teria um valor lá, um valor para você deduzir, um valor de alguma despesa, por exemplo, que seria R$1.000. Você digitou um zero a mais, o que é que vai acontecer? Vai ser R$10.000. Então você já sabe o que é que acontece, né? Você cai na malha fina de imediato. Então não tem como fugir, porque a Receita Federal ela cruza os dados e você acaba caindo nessa armadilha aí simplesmente por causa de um erro de digitação, tá bom? E eu devo dizer a você que até há muito tempo atrás, quando a declaração ainda era de forma de ficha escrita à mão, eu conhecia pessoas que fazia de propósito isso, errava de propósito, acrescentava um zerozinho ali e depois dizia, não, cara, se vier de lá pra cá eu digo que eu errei a digitação, escrevi errado, digitei errado, mas que isso pode ter rolado há muito tempo atrás, isso hoje não funciona mais. Quem tenta fazer esse tipo de coisa acaba se dando mal, dá errado, pode ter certeza que não é uma boa estratégia, certo? E eu não estou aqui defendendo a Receita Federal, porque quem acompanha o canal sabe que eu sou pelo lado do contribuinte. A Receita Federal faz o trabalho dela, mas o que eu puder fazer para o contribuinte pagar menos, eu vou fazer, até porque eu sou contador. E a minha lealdade é com meus clientes. Não que eu vá fazer nada errado, mas o que eu puder fazer para o contribuinte pagar menos, pode ter certeza que eu vou fazer, tá bom? O segundo erro mais comum que muitas pessoas cometem é em relação ao aluguel. Pelo fato de ser uma renda informal, né, de você não estar alugando para uma pessoa jurídica, as pessoas acham que elas não precisam informar. E a verdade é que precisam, tá bom? Precisam informar. O que é que acontece? Muitas vezes você não informa, mas a pessoa, o seu inquilino, informa a Receita Federal que ele pagou. O que é que vai acontecer? Novamente, cruzamento de informação. Nesse cruzamento de informação, infelizmente, quem vai rodar é você. Então, se você não vai informar o seu aluguel, você tem que combinar com o seu inquilino. Então, se você informar, não vai dar problema. Agora, se você não informar e o seu inquilino informar, aí já era. Não tem como fugir disso. Então, como eu estou dizendo, eu não estou aqui querendo ensinar ninguém a fazer nada errado, mas se um não vai informar, se o dono do prédio não vai informar, pelo menos combine com o inquilino. Se você não combinar, é onde dá errado, certo? O cruzamento de informação da Receita Federal está cada vez melhor, os computadores estão melhores, os sistemas de informação estão melhores, então todo cuidado é pouco. Qualquer vacilo você vai para a malha fina e tem que se explicar. Então, o ideal é que isso não aconteça. O ideal é nunca ser chamado para ir na Receita Federal, tá bom? O terceiro erro, que é um erro também muito comum, é a questão de declarar rendimentos no local errado, na ficha errado.
Na sua declaração tem vários itens lá. Tem um item de rendimento tributável, rendimento isento, rendimento de tributação exclusiva. São 3 coisas totalmente diferentes. Se você informa um no lugar errado, dá bronca, dá problema. Então, por quê? Porque a Receita Federal, ela recebe essas informações. Então, se você recebeu dinheiro de uma instituição, essa instituição vai informar para a Receita Federal através de uma declaração chamada DIF. Essa declaração informa cada centavo da sua negociação, do que aconteceu, dos seus ganhos com essa instituição, com a empresa que você trabalha, entendeu? Então, a Receita, ela tem todas as informações, cruza os dados e dá errado. Então, por exemplo, uma receita tributável, se você, em vez de colocar no campo de receita tributável, você colocar em receita isenta, aí a Receita já te pega aí já e você vai para malha fina, não tem erro. Então, não pode errar. O contrário também dá problema, mas o maior problema é quando você pega uma receita que é tributável e joga para isenta. Por quê? Porque se tiver valor a pagar, essa receita tributável, ela aumenta o seu imposto. E se não tiver no lugar certo, você está tipo sonegando, né? Tipo tirando dinheiro da receita, a receita é onde ela vai em cima. Então, cuidado na hora de declarar suas receitas, os seus rendimentos. Rendimento tributável no lugar de rendimento tributável, rendimento isento no lugar de rendimento isento e sem erro, né? Sem erro. Se errar aí é onde você também vai cair na malha fina e é um erro muito comum que acontece frequentemente, tá bom? O quarto erro é algo que é tão complexo que tem mais de um item, certo? É um conjunto de erros e é sobre dependentes, certo? Dependentes, você tem que ter cuidado, você tem que saber declarar direito, fazer do jeito certo. Estou explicando aqui para você não fazer da forma errada e não se dar mal com o leão, beleza? Então preste atenção, dependente são tantos detalhes que você acaba sendo mais de um erro que se acontece com dependentes. Por exemplo, o primeiro deles é esquecer o rendimento do dependente. Se você tem um dependente, seu filho é seu dependente, sua esposa é seu dependente, seu pai ou mãe, os rendimentos deles são seus também, são de responsabilidade sua. Então, se você coloca seu filho como dependente, ele fez um serviço, um estágio e teve um ganho, e esse ganho foi informado para a Receita Federal, esse valor tem que ser informado também nos rendimentos de dependentes. E isso vai aumentar a sua carga tributária, dependendo de como esteja sua declaração, muitas vezes nem vale a pena. Você tem que ver se vale a pena ou não. Se você tem um dependente que tem rendimento, a maioria das vezes não vale a pena. É lógico que você tem que ver o seu caso, cada caso é diferente. Mas pela minha experiência, 90% das vezes dá errado, porque você tem um rendimento aí de 30 mil, um dependente seu tem um rendimento de mais 10, seu valor já vai para 40 e sua carga tributária aumenta muito. Então, você tem que ver se vale a pena. Se você tem um dependente que tem rendimento, tem que ter cuidado, tem que ver realmente se vale a pena. Você coloca lá na declaração, vê quanto deu imposto a pagar, depois tira e analisa. Assim fica fácil de você identificar se vale a pena ou não ter esse dependente. Outra questão de dependente é quando são separados e você vai informar o valor do dependente como alimentando, certo? Tem duas situações, ele pode ser alimentando ou dependente. Quando você é separado, que você paga pensão alimentícia, se torna um alimentando, então você está pagando. E quem está recebendo não é mais dependente dessa pessoa, no caso é um ganho para ela, é uma pensão alimentícia recebida. E para essa pessoa que está recebendo, ela tem que informar lá porque é um ganho tributável. Quem está pagando, ele está tendo realmente um gasto, vai colocar na declaração de imposto de renda dele como dedutível. Mas quem está recebendo, ele está ganhando. Então não é mais, o seu dependente mora com você, mas você está recebendo essa pensão. E o local dessa pensão, ele é tributável. Lembra que a gente falou anteriormente? Tributável ou isento? Então ele é tributável. Se é tributável, você não pode colocar onde é isento. Então, se você recebe pensão alimentícia, por exemplo, é tributável e tem que estar no lugar certo, tá bom? E outro com o dependente, né, que não acaba a lista, não acaba nunca, é informar em duas declarações ao mesmo tempo. Então, você tem o seu dependente, né, você e sua esposa, né, o filho de vocês, e o que acontece é que vocês informam ao mesmo filho em duas declarações, malha fina na hora. A Receita, ele cruza os dados, vê que tem o mesmo CPF em duas declarações e malha fina, não tem erro. Então, todo cuidado é pouco. Isso acontece muito quando tem pais separados. Moram em casas diferentes e muitas vezes
por alguma questão tem essa questão de pensão alimentícia, muitas vezes é uma guarda tranquila, compartilhada, cada um ajuda do jeito que pode e acabam colocando o dependente em 2 declarações e é certeza ir para malha fina quando isso acontece. Então, muito cuidado nessa hora aí, tá bom? O item número 5 é em relação à escola, né? A dedução de escola. Muita gente acaba errando nessa questão dos valores dos dependentes em relação à educação. Você sabe que você pode informar quanto você pagou na educação dos seus filhos e isso aí tranquilo, sem problema. Mas quando você começa a informar cursos preparatórios, isso não é dedutível, infelizmente. Alguns cursos que são aceitos pelo MEC, mas uma boa parte deles não. Então você tem que verificar isso, quais são os que são aceitos e os que não são. Cursinho de inglês, cursinho preparatório, a maioria desses cursos não são. Então é um erro muito comum a pessoa confundir essa despesa. Quando você coloca uma despesa dessa na sua declaração de imposto de renda, você está diminuindo sua base de cálculo, está diminuindo seu imposto. O que é que acontece quando você diminui seu imposto? A Receita Federal fica com o olho, tamanho do mundo em cima da sua declaração. Então você tem que ter cuidado com isso, certo? Não erra isso aí, beleza? O erro número 6 também é bem parecido com o anterior, é com as deduções médicas. Outro que acontece sempre, deduções médicas. Muitas vezes a pessoa também tem dependentes e informa nesses dependentes deduções médicas como remédios, como alguns exames. E esse tipo de coisa só é válido se for dentro de um tratamento e se for dentro de um hospital, por exemplo. Isso aí você ainda consegue incluir em todas as despesas médicas que você tinha. Mas avulso você não consegue fazer isso. Até consegue, mas aí você cai na malha fina, você tem que explicar, tem que mostrar a documentação e na maioria das vezes você não vai ter essa documentação. E aí vai dar errado, tá bom? Então todo cuidado é pouco na questão das despesas médicas também, beleza? E o item número 7 é não informar a fonte pagadora correta. Isso tem acontecido muito e muitas vezes quando você recebe alguma herança, alguma coisa que não é do seu trabalho assalariado, a gente coloca às vezes o valor do CNPJ da Caixa Econômica, por exemplo, que foi o dinheiro que você recebeu. E quando isso acontece, é malha fina na certa, porque a Caixa Econômica vai informar que não pagou esse valor a você, né? Na verdade, a Caixa Econômica ela transferiu para você, mas não é ela que está lhe pagando. A fonte pagadora é outra. A fonte pagadora é quem está transferindo, quem realmente está pagando esse valor para você, se foi uma empresa antiga sua, se foi alguma outra empresa, uma causa trabalhista, ou você ganhou uma causa e quem está lhe pagando são essas pessoas, é a outra parte que perdeu e não é a Caixa Econômica. Então isso tem acontecido muito desse erro e esse erro também faz você cair na malha fina. Note que quase todos os erros é em relação a cruzamento de dados. Você informa uma coisa, o outro lado informa a outra, a Receita pega porque faz o cruzamento e dá errado e quem se ferra é você. Então cuidado, certo? E ainda em relação à fonte pagadora, o que acontece muito é que às vezes a pessoa esquece de uma fonte pagadora antiga. Por exemplo, você trabalhou na empresa 2 meses em 2020 e depois foi para outra empresa. Você pega o seu informe de rendimento da empresa que você está trabalhando atualmente e esquece daqueles 2 meses que você trabalhou numa empresa antiga aí, uma empresa que foi um avulso aí, um trabalho avulso que você fez, mas eles informam. E aí a Receita vai juntar tudo, ela vai juntar todas as receitas que você ganhou em 2020. Então, se você trabalhou 10 meses num lugar e mais 2 em outro, a Receita quer saber de tudo, certo? Quanto foi que você ganhou nesses 2 meses, quanto é que você ganhou por esses 10 meses de trabalho nessa outra empresa. Então, soma tudo. Na verdade, não soma. Você vai colocar lá em rendimentos tributáveis, vai colocar em campos separados, vai colocar 2 itens para uma fonte pagadora e um item para outra fonte pagadora. E aí vai ficar beleza, não vai dar errado a sua declaração, tá bom? O item número 9, certo, é em relação a valor patrimonial. Eu já tenho vários vídeos no canal falando sobre essa parte de valor patrimonial. Por que eu falo muito nisso? Porque realmente é uma parte preocupante para mim, que sou contador, e eu vejo como as pessoas se dão mal nisso, certo? Muitas vezes você fica achando que um vizinho seu, um tio teu, caiu na Receita Federal e pagou 30 mil reais porque tinha uma casa. Aí você diz, poxa, por quê? Como assim? Ele pagou porque omitiu a casa? Não é por causa da casa, não é por causa da casa, é por causa da renda, certo? Se você tem uma casa de 300 mil e você informou que só
só ganhou 100 mil reais no ano, o que é que vai acontecer? A Receita vai entender que teve 200 mil aí a mais que você ganhou, certo? E se você não informou, é porque foi uma renda que você teve. E aí ela vai entender que tem esses 200 mil de renda, aplica o imposto em cima desses 200 mil com juros e você vai ter que pagar. Aí as pessoas acham que foi por causa dos bens e não é. É por causa da diferença patrimonial. Você ganhou 100 mil no ano, aí você declara que comprou uma casa à vista por 300 mil. Esses 200 mil veio de onde? Veio de alguma renda. A Receita não é boba, compreende e já te multa, porque ela diz, não, você informou que ganhou 100, mas você comprou uma casa de 300 só nesse ano, então você ganhou mais do que 100, você ganhou 300. Então ele pega todo o valor e aplica o imposto em cima de tudo. Ele reconhece, diz que você teve esse rendimento, que você omitiu e que você está sonegando imposto e você, além de pagar o imposto sobre tudo isso, você ainda vai pagar multa. Muitas vezes por erro, por engano. Você não soube fazer, você não declarou direito, essa casa você não comprou só de uma vez, mas você informou só de uma vez. Então tem que ter muito cuidado com isso, saber fazer. É nessa hora que a falta de um contador pode te dar prejuízo. Então eu indico muitas pessoas a fazerem própria declaração de imposto de renda, inclusive tem um treinamento. Eu sou totalmente a favor de todo mundo fazer sua própria declaração. Esse treinamento que eu fiz foi realmente para você não cair nesse tipo de laranjada, né? Não escorregar na casca da banana. Mas todo mundo tem capacidade de fazer sua própria declaração de imposto de renda, desde que tenha o conhecimento adequado. O segredo, o pulo do gato está no conhecimento adequado, certo? Então, se você tem interesse, eu vou deixar aí na descrição o meu treinamento de imposto de renda. Se você comprar, tem até a minha consultoria direta, eu falo com todos os alunos, todo mundo que entra lá tem contato direto comigo e isso ajuda um pouco, né? Isso ajuda um pouco não, isso ajuda muito. Mas, tipo assim, se você tem um conhecimento adequado, você nem precisa adquirir esse treinamento. Você consegue fazer, inclusive assistindo os vídeos do canal. A grande sacada é conhecimento. Ou adquirindo o meu treinamento, ou você com conhecimento técnico já adequado, vai dar certo. Agora, o que não pode é fazer de qualquer forma, sem o conhecimento certo, beleza? E o último item dessa lista, que eu até fiquei de falar para você, que aconteceu de clientes meus, na verdade foi mais de um cliente que se deu mal nessa situação por causa desse erro, foi omitir dados bancários. Como assim omitir dados bancários? Você já notou que o banco todo ano manda para você um informe de rendimento, certo? Nesse informe de rendimento tem dizendo lá os valores que tem na sua conta bancária, os valores que você teve de rendimento isento durante o ano, rendimento da sua poupança, quanto é que você aplicou em CDB, RDB. Então, isso é um informe de rendimento. Eu disse, Jobs, mas eu tenho que informar isso. E muita gente vai dizer, Jobs, eu nunca informei isso, nunca deu problema na minha declaração. Mas preste bem atenção, o banco, ele informa tudo isso que ele está mandando para você para a Receita Federal. E a Receita faz cruzamento de dados. Só que muitas vezes são valores pequenos e a Receita deixa para lá, não vai atrás. Mas o que tem acontecido são que pessoas que têm um valor alto no banco, né, um valor, sei lá, um valor acima de 100 mil, 200, 300, ou pequenas vezes de 10 mil, 15, mas que isso reflete na declaração de imposto de renda dele, isso tem acendido alerta para a Receita Federal. E aí é onde você cai na malha fina. Se a Receita deixar para lá, tudo bem, mas isso não tem acontecido. Então, o que é que aconteceu com alguns clientes que vieram até mim? Esses clientes, eles passaram muito tempo fazendo isso e foram acumulando dinheiro em suas contas bancárias e não informaram para a Receita. Só que a Receita tem esses dados. E aí chega num limite que acende o alerta para a Receita. Olha, essa pessoa aqui está com valor no banco e nunca informou para a gente. E é um valor alto, ou até nem tão alto às vezes, mas que reflete diretamente no patrimônio dela. E dessa forma ele acaba caindo na malha fina, certo? O dado bancário que tem lá é o mesmo dado bancário que a Receita tem. Então, ele achar que está escondendo porque está com dinheiro numa poupança, ele não está escondendo, é onde a Receita sabe que está, certo? E aí a Receita, de fato, ela não quer saber dos seus bens, mas ela usa os seus bens como uma forma de identificar se você sonegou imposto ou não. É assim que ela descobre. Então, o pulo do gato está aí. Ela sabe que você sonegou pelo seu patrimônio. Então, tem que ter cuidado. E quando você não informa os seus dados bancários, isso é um problema. Então, você acaba se dando mal. Eu não sei exatamente, eu acho que eu até me perdi na conta de quantos erros teve. Eu vou dizer mais um para ter certeza que foi 10 ou mais, tá bom? E esse último erro aqui é sobre dívidas.
E também volta a questão patrimonial, certo? O último erro, que eu não sei se é o 10 ou é o 11º, o último erro, ele é relacionado a dívidas e ônus reais. Não sei se você viu, na sua declaração de imposto de renda tem um local onde você coloca dívidas e ônus reais. Por que que tem isso? Vamos supor que você comprou uma casa de 200 mil reais e você tem um rendimento anual de 50 mil. Você não pode ter comprado essa casa de 200 mil em um ano, concorda comigo? Então você vai informar que ganhou essa casa, mas só que essa casa muitas vezes você informou que ganhou ela, mas você parcelou ali, né? Você financiou 180 mil dela. Você pagou 20 à vista ali e financiou 180 mil. Esses 180 mil, eles têm que ser informados na parte de dívidas e ônus reais. Por quê? Porque senão a Receita vai cair naquela mesma situação que eu falei anteriormente. A Receita vai identificar que você comprou uma casa de 200 mil, por exemplo, e só ganha 50 por mês, por ano, aliás. E aí ela vai saber, como é que isso pode acontecer? Então, quando você informa as dívidas, a Receita também tem essa informação e acaba entendendo que ali foi porque você comprou um bem financiado e você não tirou tudo do bolso. Então, ela vai entender que não houve esse aumento patrimonial sem concordar com o valor que você ganha, entendeu? Então, é o pulo do gato aí para você não cair na malha fina. Então, espero que você tenha gostado. Não esquece de curtir esse vídeo aí. Se você der aquele joinha, vai fortalecer muito o vídeo e fortalecer o canal. E você vai estar me ajudando a ajudar outras pessoas. Espero que você tenha gostado desse vídeo de coração. E espero que você compartilhe ele com o máximo de pessoas que você puder. Se você achar que eu mereço, tá bom? Então, um abraço e até o próximo vídeo.